que traz para a gente um tema muito interessante da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui Emmanuel separou no verso 10, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Para a gente entender melhor um pouquinho, vou convidar vocês para a gente ler juntos esse trecho da Bíblia aqui, que está, como eu disse, esse é o capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Aí, esse é o trecho que Emmanuel vai trazer para a gente aqui. Eu vou ler para vocês a lição do Vinha de Luz. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Esse capítulo, ele é um capítulo muito interessante. Todo o livro, na verdade, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele é muito interessante, mas esse capítulo em especial, ele constitui a última mensagem escrita de Paulo à comunidade de Coríntios. E o que a gente percebe na leitura da carta toda é um estado crítico de declínio espiritual. Então, Paulo aqui fala com uma comunidade que está em franco declínio espiritual. Ainda prevalecia em parte da igreja esse declínio. E a gente vê que essas cartas anteriores, uma possível segunda visita, como ele fala aqui, e o próprio trabalho de Tito parecem ter realizado pouco ou nada para reverter esse declínio. É nesse contexto que Emmanuel extrai o versículo 10 e escreve o capítulo 32 do livro Vinha de Luz. Eu vou ler para vocês aqui e depois a gente vai conversar. Vamos aprofundar um pouquinho, porque isso aqui diz respeito a todos nós. Essa é a beleza do Evangelho. Não é uma história do passado. E não é uma história sobre os outros. É uma história atual sobre nós. É para cada um de nós individualmente.
Então, Emmanuel nos traz aqui o seguinte: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Quem aqui já não desejou dar uma matadinha de leve em alguém, né? De leve. É disso aqui que ele está falando. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, nossa intenção é abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, por que não deixá-los ao desamparo? Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, pergunta Emmanuel, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador? Olha que afirmação interessante. Não são nossos. Todo poder é transitório. Quem assistiu o filme Rei Leão já sabia disso há 30 anos. Quando o Simba está mostrando o reino para o filho pergunta, tudo isso aqui é meu? E o pai responde, não. Eu peguei emprestado do meu pai. E depois vou emprestar para você. Consequentemente, você vai emprestar para o seu filho. Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para discernirmos a morte. Nossa missão é de amor, amor infatigável para a vida abundante, porque é isso que nos promete o Cristo. Mas essa vida abundante nós a alcançamos plantando vida, porque colhemos aquilo que plantamos. Se passamos a vida a plantar morte, provavelmente é isso que vamos colher também. Vamos contextualizar aqui um pouquinho esses ensinamentos que Paulo está trazendo para a gente. Paulo adverte lá aos coríntios a respeito desse grupo voluntarioso, né? Que questiona a autoridade de Paulo. Mas não é porque Paulo é inquestionável, é porque ele já tinha dado provas de como ele era realmente o mensageiro do Cristo, fundando igrejas ao redor do mundo, trazendo curas, ensinamentos, o seu sacrifício pessoal. O Evangelho de Paulo é uma eterna mostra de sacrifícios pessoais, verdadeiros testemunhos. Não é o testemunho que a gente quer trazer hoje. Eu estava sofrendo, eu orei, Deus melhorou minha vida e agora eu não sofro mais. Não. Era o testemunho do sacrifício, de sair das cidades apedrejado, de quase ser espancado quase até a morte, de ir para a prisão e continuar firme. Não esse pensamento infantil de que se alguma coisa ruim está acontecendo com a gente, Deus nos abandonou. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é uma das coisas mais ridículas que a teologia da prosperidade quer trazer. Nosso caminho com Cristo é pegar a cruz e segui-lo. Pegar a cruz significa enfrentar os problemas.
e sofrer o que tenhamos que sofrer pelo Cristo. Então, Paulo chega à conclusão que resta apenas uma alternativa, né? Lidar com esse grupo de forma firme e severamente no poder e autoridade de Cristo. Por isso é que ele escreve lá: por isso escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Mas mesmo a edificação pede pulso firme. Qual é a mãe que não tem que ter pulso firme com o filho? Mãe de antigamente, né? Porque hoje em dia filho não pode escutar não. Eu fui criado com muito não, graças a Deus. Criei meus filhos com muito não. Faz parte. No nosso dia a dia, nós passamos por essas situações todas que o Emmanuel trouxe aqui. Convivemos com pessoas onde não importa o que façamos, sempre a gente vai colher ingratidão e dúvidas. E é por isso que Emmanuel nos traz aqui nessa lição do Fonte Viva. Então, quando ele fala, o Emmanuel é muito educado, né, gente? Forças menos esclarecidas no bem e na verdade. O que é isso? Gente maldosa e mentirosa. Todos nós, quando não somos nós a sermos os maldosos e mentirosos, convivemos com pessoas maldosas e mentirosas. Companheiros menos desejáveis. O que é o companheiro menos desejável? Povo chato, que vive beirando a gente, metido, arrogante, que ninguém aguenta conviver. Qual que é a nossa ideia? Abandoná-los. Eu não sou obrigado a isso. Eu já estou numa idade que eu não preciso mais fazer nada que eu não queira. Bom, não é o que Paulo está falando para a gente. Não é o que Emmanuel está falando para a gente. Cooperadores endurecidos. Povo emburrado, né? Cabeça dura, dono da verdade, sabe tudo. É difícil lidar com gente assim. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais. O que quer dizer isso? Coisas diárias das nossas vidas que não sejam como a gente quer. Nós temos essa dificuldade de conviver com pessoas que não fazem o que a gente quer. Então, nesse contexto, a igreja de Coríntios pedia sinais, pedia que Paulo provasse que ele era o mensageiro do Cristo. Assim também faziam os fariseus com Jesus. Pois, como diria o Cristo, o discípulo não pode ser maior que o mestre. É óbvio que os discípulos do Cristo passariam também pelas mesmas provações. Mas vejam que aqui são todos discípulos do Cristo, teoricamente, mas um questionando a autoridade do outro. Assim também fazem hoje os que terceirizam a responsabilidade para o púlpito religioso. Então, fulano vai na igreja tal, pede uma cura, a cura não acontece, aí ele vai questionar. Nossa, mas será que aquele pastor é um trabalhador do Cristo mesmo? Aí vem ao centro espírita, trata lá com o Rodrigo na sala mediúnica, e a vida dele continua a mesma. Aí ele vai questionar, mas será que o Rodrigo não é enviado do capeta, não? Ele é do Cristo mesmo? Isso acontece hoje. Por isso que a gente tem que trazer o que a gente lê na Bíblia para hoje. Será que nós não estamos agindo assim? Hoje, olhando para trás, parece uma coisa absurda que alguém questione a autoridade de Paulo. Mas por que isso acontece? Porque Paulo era humano. Então, as pessoas conviviam com ele ali no dia a dia. E Paulo cobrava pessoas. Paulo era duro. Ele cobrava santidade, esforço.
E naquela época, e ainda hoje, as pessoas preferem o salvador do menor esforço. Ninguém quer o Cristo que trabalha. Ninguém quer o Cristo do maior esforço. A gente quer o Cristo do milagre. É os que vão dar de graça o reino dos céus. Você não precisa fazer nada. É só crer. Todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas não é isso que o Cristo disse. Cada um vai ser conhecido de acordo com as suas obras. Falou do nosso esforço de pegar a cruz e segui-lo, de perdoar, de amar. Então, trazendo para os dias de hoje, não é de espantar que a igreja de hoje, que é representada por todas as correntes religiosas, cristãs e não cristãs, porque quando a gente fala do cristianismo, estamos falando de 1/3 da população. Não é de se estranhar que a humanidade esteja meio perdida, né, gente? Com tantas atitudes, pensamentos e crenças que pregam a morte, o materialismo, o consumo, renegando a família e o que ela representa para um terceiro plano. Não é nem segundo, não. A gente pega hoje as discussões políticas mundiais, tem duas coisas que estão nas pautas: aborto, liberação de droga. Não se discute cuidar das pessoas. Não se discute limite na educação. Não se discute respeito aos mais velhos. Como que as sociedades vão ficar de pé sem respeito aos mais velhos? Coisa simples. Não, porque é bonito falar de aborto e de liberação de droga. Nós precisamos ter posição firme sobre isso. O espírita mais do que ninguém, porque sabemos que a vida precede a encarnação e continua após a morte. E que cada reencarnação é programada nos mínimos detalhes no plano espiritual. E que nada acontece por acaso. Então não há possibilidade de eu ser a favor do aborto. Nunca. Não há possibilidade de eu ver uma palhaçada daquela como na abertura da Olimpíada, onde pessoas pedem igualdade, desmerecendo o cristianismo e a figura do Cristo, mas querem ser bem tratadas. O cristão precisa assumir posição. Ser firme, é isso que Paulo fala aqui. Cristo tem autoridade sobre a terra. Se nós queremos seguir o Cristo, precisamos demonstrar as nossas opiniões. Agora vocês imaginam, se naquela época existia Paulo pregando nas igrejas, Pedro, Tiago, João, e as pessoas ainda duvidavam e questionavam e queriam permanecer no mesmo estado de miséria espiritual. Imagina hoje. É importante a gente entender o seguinte: nós estamos vivenciando já o 3º milênio, um momento de transição planetária. Nesse momento, onde a internet traz para a gente qualquer tipo de informação. Antigamente as pessoas iam à igreja, o padre rezava a missa de costas para o público, missa em latim, para um público que não sabia escrever, nem ler, nem falar latim. Isso mudou. Hoje todo mundo sabe de tudo. O acesso à informação é ilimitado. O que isso quer dizer? Nós evoluímos enquanto planeta. E a nós foi concedido maioridade espiritual. Então hoje eu não preciso de ninguém falar para mim o que é certo e o que é errado.
mas eu colho as consequências do que eu escolher. Então é preciso fazer escolhas positivas, leves para a nossa vida. Não mais Pedro e Paulo nas tribunas, mas nós conosco mesmos e a nossa consciência. Já não precisamos de ninguém para anunciar a palavra. Encontramos tudo na internet. Todos temos acesso a muito mais informação do que precisamos, e obviamente isso traz responsabilidades. Mas é importante a gente entender que o capítulo 13, que é esse que eu trouxe para vocês, ele fica completamente fora de contexto e difícil de entender o que Emmanuel está trazendo sem o capítulo 12. Nós precisamos entender a trajetória dessa relação de Paulo com os coríntios. Então, Paulo, gente, na medida em que ele entendeu a missão dele, ele dedicou a vida a abrir igrejas. Mas não é só abrir a igreja. Ele ia para a cidade, ele enfrentava os judeus, ele tinha um núcleo familiar. Aquele núcleo familiar virava uma pequena igreja, uma igreja ia ser construída e assim por diante. Paulo vivia do seu trabalho. Ele era tecelão. Ele não pedia nada para ninguém. Depois, ele elegia na comunidade algum discípulo que queria continuar a obra dele. Para os coríntios, foi Tito, principalmente, um auxiliar direto e dileto de Paulo. Quando ele ficou preso, dando o seu testemunho de fé, ele não parou de trabalhar. Ele começou então, as pessoas, os discípulos que ele deixou em cada igreja, iam visitá-lo na igreja e lá falava: ó, Paulo, o Emílio não está trabalhando não, só chega atrasado. Aí Paulo ia escrever na carta: gente, tenha compromisso com o horário. Era isso. Isso é a dinâmica dessas cartas. Então, o capítulo 12, ele traz esse embasamento, porque à medida que a coisa não fluía lá em Coríntios, Paulo começou a sofrer críticas absurdas, culminando com a crítica de que Jesus foi fraco em se deixar assassinar na cruz. Olha que ponto as pessoas chegavam. Eles queriam entender da missão do Cristo mais do que ele. Diante de quantos contestavam a legitimidade do seu apostolado, Paulo, então, não enumera as comunidades que fundou, os quilômetros que percorreu, não se limita a recordar as dificuldades e oposições que enfrentou para anunciar o Evangelho, mas indica a sua relação pessoal com o Senhor. Uma relação tão intensa a ponto de ser caracterizada também por momentos de êxtase, de contemplação profunda. Portanto, não se exalta com aquilo que ele fez, com a sua força, mas com as atividades e seus sucessos, nem com as suas atividades e sucessos, mas orgulha-se pela ação que Deus realizou nele e através dele. Então, uma coisa muito importante sobre Paulo. Paulo era um místico, vivendo experiências místicas, impressionantes. Mas em nenhum momento ele tirou o pé do chão. Ele não era um místico de viver vida contemplativa. Exemplo da primeira experiência mística. Paulo está caminhando para Damasco, para perseguir os cristãos. Então vem uma luz que o faz cair do cavalo, literalmente. E ele escuta: Saulo, por que me persegues? E ali ele contempla a grandeza espiritual do Cristo, uma experiência mística. Cristo já tinha sido assassinado, estava desencarnado. Cristo em espírito. E ele entende a missão dele. Mais à frente, na carta aos Romanos, Paulo descreve outra experiência mística. No livro, para quem não leu, gente, por favor, compre esse livro aqui, Paulo e Estevão.
é, na minha opinião, top 3 da doutrina espírita, sem nenhuma dúvida. Lá em Romanos, Paulo descreve essa experiência e no livro Paulo e Estevão essa experiência está descrita. Conheço um homem em Cristo, ele falando dele, né, obviamente, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo viveu uma experiência de desdobramento. Saiu do corpo, se viu sendo encaminhado para um lugar de altíssima espiritualidade, que dentro da crença dos judeus ele chamou de terceiro céu. E sei que esse homem, aí ele repete, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Gente, olha que loucura isso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, Paulo viveu coisas impressionantes. Era um místico, mas mantinha os pés no chão. E é importante esse entendimento, porque vivenciar Cristo não pode ser só teórico. É impossível sermos cristãos só de teoria. Não pode ser só racional. Não vem somente da fé raciocinada, como pregam inclusive alguns espíritas. Fé raciocinada é importante, mas é uma ferramenta, não é o fim. Mas também esse vivenciar o Cristo vem das experiências místicas, atemporais, não verbais. É aquela que você fecha o olho e de repente parece que alguém vem e te fala uma coisa que você não escuta, em um segundo você entende um monte de coisa que demoraria ali uma meia hora para alguém te falar. Por isso não verbal, é energético. Todos nós já tivemos algum tipo de experiência nesse sentido. Essa experiência crística precisa, acima de tudo, ser sentida e vivenciada. Daí vinha a autoridade de Paulo. Paulo encontrou com Cristo e modificou sua vida. E quantos encontraram com o Cristo encarnado, com o Cristo físico, e não mudaram a vida? Quantos foram curados pelo Cristo e não mudaram de vida? No excelente livro, Na Vinha do Tempo, do Divaldo com Amélia Franco, ela descreve aquele rapaz que foi colocado em cima do telhado. Lembra que os amigos foram lá, tiraram as telhas para descê-lo por cima da casa porque ninguém conseguia chegar no Cristo? Como aquele rapaz, infelizmente, não aproveitou a sua cura. Passado poucos dias, tinha voltado para os botecos para beber cachaça. Então, não é coisa simples fazer o que Paulo fez. Paulo ia ser o próximo sacerdote mor lá, tipo Caifás. Como é que é o nome? Sumo sacerdote. Ele era dessa linhagem do orgulho judeu. E de repente, ao encontrar o Cristo, ele se contradiz completamente. Ele abandona tudo que ele estava fazendo, perseguindo o cristão, e passa a ser defensor do Cristo. Não é qualquer pessoa que muda no meio da vida, gente. Isso é para pouquíssimas pessoas. E não existe outra forma de estar em contato íntimo com Deus que não seja através dessa intimidade que a oração nos dá. Bento XVI nos fala o seguinte: a oração não é apenas o respiro da alma, mas, para usar uma imagem, é também o oásis da paz. Olha que coisa maravilhosa. O oásis da paz no qual podemos ir buscar água que alimenta a nossa vida espiritual e transforma a nossa existência. A oração é um momento
onde eu deveria todos os dias chegar nesse oásis, deixar as minhas preocupações lá no cantinho, beber daquela água, entregar para Deus e falar: toma conta, e voltar a zero. Aí passa um dia, eu vou acumulando todas as minhas coisas de novo, mas eu volto lá e faço isso até o dia que eu deixo de levar coisas, onde eu estou entregue, onde a minha relação com Deus ela é plena, ela é de pai para filho, ela é de confiança total. São Paulo continua dizendo que, precisamente para não se encher de orgulho, isso lá no capítulo 12, pela grandeza das revelações recebidas, ele tem em si um espinho, um sofrimento. São Paulo, depois dessas revelações todas, ele sofreu muito. Sofreu de amor, sofreu de solidão, de pobreza, de fome, da revolta e do ódio dos seus amigos judeus, da desconfiança dos cristãos. Ele tinha muito problema. Não era um apostolado fácil. E ele chama isso de espinho na carne. E ele conta aqui que ele pediu várias vezes para Jesus que tirasse esse espinho doloroso da carne dele, esses problemas da vida dele. Ao que o próprio Jesus, segundo Paulo, que o Senhor, e é em tal situação que na contemplação profunda de Deus, ele ouviu essas palavras aqui do Cristo. Recebe uma resposta à sua súplica. Cristo dirige-lhe uma palavra clara e tranquilizadora. Você acha que Jesus ia falar para ele assim: não, você já crê, está tudo certo, você não precisa fazer mais nada, vou tirar todos os seus problemas. Jesus falou para ele o seguinte: presta atenção, Paulão, basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza. Olha que passagem é essa, gente. Por que a gente tem problema? Porque nós somos soberbos. Se eu não tenho problema, a última pessoa que eu vou pensar é em Cristo. Porque Deus o quê, rapaz? Eu que estou fazendo minhas coisas. Se não sou eu que vai dar se trabalhar aqui, Deus ajuda. Então é na dificuldade que a gente baixa a nossa bola e demonstra a nossa fraqueza para Deus, e aí sim Deus vai preencher a nossa vida. Olha o recado do Cristo para Paulo, está no capítulo 12. Basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza. Vamos repensar, gente. Repensar as nossas reclamações de por que está difícil, por que está doendo, por que não sei o quê. É o que a gente precisa. Não é maldade, não é castigo, não é pagamento de nada, tire isso da sua cabeça. É a forma pela qual nós aprendemos e ponto final. Se a gente já soubesse aprender sem isso, não precisaria de nada disso. Mas Paulo precisava do espinho na carne. E olha o que ele fazia. O que nós estamos fazendo pelo Evangelho do Cristo? Para solicitar que o nosso sofrimento seja retirado. O comentário de Paulo a essas palavras pode deixar-nos admirados, mas revela como ele compreendeu o que significa ser verdadeiramente apóstolo do Evangelho. Eu creio nisso. Exclama assim, de Paulo falando: de bom grado, portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas. É que Paulo refletiu nas palavras do Cristo. Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força do Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, angústias,
por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Porque ele, nos momentos de dificuldade, vivia em plena comunhão com o Cristo. E a força do Cristo, então, trazia força para ele. Para a gente encerrar, a lição de hoje ela é claríssima. Abandonemos qualquer pensamento de poder, de vingança, de eliminação das pessoas, gente. Para de matar as pessoas na sua cabeça. Matar pessoas e coisas que nos irritam ou atrapalham. E vamos iniciar uma entrega total a Cristo de todas as nossas dificuldades. Eu me declaro fraco perante as situações da vida. E aqui é a receita de Emmanuel para cada um daqueles problemas que eu trouxe. Abro mão de querer resolver tudo ao meu jeito, levando em consideração que estou reencarnado há milhares de anos. Se a gente pensa que, como diz o Haroldo Dutra Dias, nós tivemos mais de 1000 encarnações, parece, gente, numa conta rasa, que o nosso jeito não está dando certo. E a gente está insistindo no nosso jeito. Mas depois de reencarnar 1000 vezes, parece, posso estar enganado, que o nosso jeito não está dando certo. Mas nós vamos fazer o quê? Insistir em reencarnar mais 1000? Eu designo Cristo como meu preposto, como meu representante, e peço a Ele, me ensine, Senhor, me ajuda, pega na minha mão, me mostra, mas não me deixe mais agir de acordo com a minha cabeça dura e vingativa. É tempo de bem usar os dons, os poderes, os talentos, o nome que você queira dar, que Deus nos deu e que conquistamos ao longo das encarnações. É óbvio, muita coisa nós conquistamos. Mas usar isso tudo de forma pacífica. Não mais aniquilar os que mentem, não mais abandonar os de difícil convivência. É difícil fazer isso. Muito complicado você ficar perto de pessoas de difícil convivência. Não mais desamparar os de coração duro e não mais destruir os que pensam diferente. É Emmanuel quem nos esclarece. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para discernirmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Vamos fechar os nossos olhos. Pai de infinito amor e misericórdia, nós te pedimos que nesse instante sejamos envolvidos pela sua luz e pela sua paz. Vamos respirando profunda e lentamente, enquanto toda a espiritualidade se aproxima de nós, retirando o nosso corpo astral e levando para um local de tratamento na espiritualidade maior. Sinta-se sendo levado, arrebatado para um local na espiritualidade cheio de plantas, de grama, de água, um local muito confortável, onde estarão ali os seus amigos do plano espiritual, os seus parentes desencarnados, para te receber e para realizar o seu tratamento. Vou pedir para os médiuns para a gente começar o passe. Se coloque nessa posição de receber, mas se visualizando nesse ambiente de tratamento no astral. Entregue a Jesus todas as suas dores, dificuldades. Eu sei que não é fácil, mas confie
que Ele está cuidando de nós. Sinta em cada célula do seu corpo físico e espiritual que a luz do Cristo está sendo derramada sobre você nesse instante. Aproveite esses instantes em silêncio para receber o tratamento. Respire profundo e lentamente, absorva no seu corpo espiritual esse tratamento, se sentindo cada vez mais forte, mais tranquilo, mais em paz. Nesse local da espiritualidade, você vai se aproximando agora de um riacho de água bem tranquila e bonita. E ali você vai realizar um encontro com esses seres amados que já não estão mais aqui conosco, que já fizeram a sua transição para o plano espiritual, conscientes de que a vida continua muito melhor do que aqui. Então nós podemos reencontrar esses seres amados, olhar nos olhos, passar a mão no rosto, no cabelo, sentir o cheiro, ter a certeza absoluta que eles estão aqui conosco, nos visitando, aproveitando esse momento. Escute o que eles estão te falando, sinta no seu coração. Isso. Vamos voltando para cá. Vamos mentalizando as nossas casas, pedindo à nossa Mãe Santíssima que derrame sobre a casa de cada um de nós a luz da paz, da saúde, da harmonia, da amorosidade. A nossa casa seja um recanto de descanso. Nós precisamos cuidar com as nossas atitudes, com a nossa oração, preservando esse ambiente. Envolvemos os nossos parentes, filhos, netos, cônjuges, pais, avós, pedindo que todos eles sejam envolvidos nessa luz de paz e misericórdia do Cristo. Assim seja.